E hoje eu gostaria de falar algo que principalmente nos dias de hoje tem tido muitas controvérsias, que é sobre a oração em línguas. Algumas pessoas dizem que acreditam, outros não acreditam, uns falam que já acabou, outros falam que não acabou. Então nós vamos falar alguns textos bíblicos. É lógico que não é como nós vamos iniciar hoje, não vai dar para a gente finalizar, mas eu quero dizer que é algo que nós precisamos ter um entendimento sobre, porque o falar em línguas, o orar em línguas, foi uma promessa do próprio Jesus, que é o primeiro texto que nós vamos ler, que é o livro que está no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Isso, tem crente aí, ó. Hoje nós estamos num número pequeno, um número menor de pessoas, mas glória a Deus, porque Deus ele se faz presente, amém? A pessoa mais importante está neste lugar, que é o Espírito Santo. Então Marcos capítulo 16, no versículo 17, isso aqui é Jesus falando aos seus discípulos, que na realidade se tornaram apóstolos. Eu já expliquei aqui o que é apóstolo. Na realidade, o apóstolo é um termo romano. O significado da palavra apóstolo, da sua origem romana, significa enviado, porque Roma, naquela época, governava boa parte do mundo, e quando eles queriam colonizar, levar o império romano para algum lugar, então eles enviavam os apóstolos, que era para implantar a cultura romana. Então Jesus, tendo seus 12 discípulos, ele usou o mesmo nome, vamos dizer assim, e intitulou os seus discípulos de apóstolos, porque a partir de então eles iam implantar uma cultura na terra, mas não era a cultura de um governo natural, mas era a cultura do reino dos céus. Por isso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia fala que ele nos fez reis e sacerdotes, porque reis é aquele que governa, e quem governa implanta uma cultura, e sacerdote é aquele que intercede. Então ele nos fez reis, e algumas traduções falam reino, Apocalipse 1:6, e ele nos fez reinos e sacerdotes, porque nós implantamos o reino. Então quando Jesus ele vocaciona os seus discípulos, quando ele direciona os seus discípulos, é um texto muito conhecido. Se a gente começar a ler a partir do versículo 15, que para você entender um pouco melhor, aqui Jesus, depois da sua ressurreição, quando ele aparece, ele vocaciona os discípulos, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui ele começa a falar o que ia acontecer se eles cumprissem o ide. Então ele dá um aval. E qual é o aval? Qual é a chave? Ele fala assim: e os sinais seguirão aos que creem. Então ele está falando que aquele que ouvir a palavra, aquele que for, alguma coisa vai acompanhar. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais acompanharão aqueles que forem, porque só vai quem crê. Por isso que tem muita gente que vem na igreja, mas não se torna um discípulo, e não vive uma vocação apostólica, de ir, só vem, mas não vai.
Então por isso que os sinais vão acabando, porque os sinais acompanham quem vai. Posso ouvir um amém? Porque o texto aqui está nos ensinando: e os sinais seguirão aos que creem. Os que creem que? Num chamado. E qual é o chamado? O chamado é para ir. Então Deus, Ele está nos chamando para ir. Deus, Ele nos vocacionou, Jesus, Ele nos vocacionou para fazer. Como o próprio Jesus, Ele disse, irmãos, eu estou dando a introdução para vocês entenderem que nós vamos falar do oração e do falar em línguas daqui a pouco. E quando Jesus, Ele fala lá Ele recita Isaías 61, que Ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para. Então quando nós somos ungidos para alguma coisa. E aí Ele fala: para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos. Então o Espírito Santo, Ele nos ungiu para fazer alguma coisa. Tem alguém aqui que foi ungido pelo Espírito Santo? Então se você foi ungido pelo Espírito Santo porque creu na palavra, então você foi ungido para alguma coisa. E de acordo com o texto que nós começamos a ler, no versículo 17, ele fala assim: e os sinais seguirão os que creem em meu nome. O nome de Jesus é a chave daqueles que creem. O nome de Jesus é a autoridade para aqueles que creem. O nome de Jesus, eu vou usar esse termo, é o aval daqueles que creem. E aí ele começa falando: expulsarão demônios. Então a primeira coisa que nós entendemos, que quando nós cremos e recebemos a autoridade, ou melhor, deixa eu reformular. A primeira coisa que nós entendemos nesse texto, de quando nós aceitamos a Jesus e recebemos a unção dele para poder fazer algo, a primeira coisa que a gente recebe é a autoridade, porque no nome dele nós expulsaríamos os demônios. Então no reino do Espírito nós temos autoridade. Então se você, meu irmão, você, minha irmã, já entregou a sua vida para Jesus, você já confessou a fé, talvez você já se batizou, a primeira coisa que você recebe no reino do Espírito é a autoridade para enfrentar o inimigo. Ouvi um amém aí. E depois ele fala: falarão novas línguas. Então nós recebemos a autoridade no reino do Espírito, e depois falamos uma nova língua. Que língua é essa? Eu não vou ler tudo, irmãos, porque aí vocês já sabem. E pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, e colocarão mão sobre os enfermos. Mas eu quero parar aqui. Falarão novas línguas. O próprio Jesus, ele falou que aquele que crê receberia autoridade. Essa autoridade, ela veio por meio do Espírito. E quando ela veio por meio do Espírito, automaticamente nós falaremos uma outra língua. E que língua é essa? Podemos ver, irmãos, que isso era algo real na igreja primitiva. Na igreja que começou o trabalho, que o objetivo deles era ir e ganhar almas. Irmãos, a igreja, ela só vai viver a totalidade da espiritualidade quando ela for. E na igreja primitiva eles iam de tal maneira, querendo ganhar almas, o maior número de almas possíveis, que os sinais seguiam eles. E um dos sinais era o quê? Oração em línguas, o falar em línguas. E isso começou em Atos capítulo 2, onde todo mundo conhece.
Eu gostaria que você abrisse comigo. Ouvi um aleluia aí. Deus está... Glorifique ao Senhor. Eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E foram cheios do e começaram a falar em outras, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então a autoridade, ou melhor, o poder do Espírito Santo foi evidenciado por algumas coisas. Línguas repartidas como que de fogo, o vento, se você continuar lendo, se você ler um pouco antes, um som de um vento, não é um vento, é um som de um vento, a Bíblia fala. E uma das outras evidências começaram a falar em outras línguas. Capítulo 10 aí de Atos, eu vou pegar 3 referências só. Eu peguei várias, mas eu vou ler só 3 referências, para a gente ganhar tempo, amém? Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Aqui é a passagem quando Pedro vai pregar para Cornélio, o primeiro gentil a receber a palavra direta do apóstolo, vamos dizer assim. E quando Pedro estava pregando, a Bíblia fala que Pedro ainda estava pregando. Nós vamos ler aqui, olha só, versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, veio sobre eles, alguma tradução pode estar escrito caiu sobre eles, o Espírito Santo. E dizendo ainda Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, enquanto Pedro estava pregando a palavra, irmãos, isso aqui agora é interpretação minha, o Espírito Santo estava querendo agir de tal forma, que o Pedro ainda não tinha acabado a pregação, Pedro não tinha feito apelo, Pedro não tinha orado, enquanto ele pregava, o Espírito Santo veio, e eles evidenciaram que era o derramar do Espírito Santo, porque eles começaram a falar em outras línguas. Posso ouvir um amém? Então nós vemos que o orar em línguas era algo que estava acompanhando a igreja. E um último texto, para nós passarmos para outros, Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, aqui foi o apóstolo Paulo. Aqui Paulo estava pregando o evangelho em Éfeso, e quando Paulo estava pregando o evangelho, aí chega nesse texto, mesma coisa, olha só, e os ouviram, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, aqui falando do batismo das águas, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas, e profetizavam. Então, após eles pregar o evangelho, após Paulo pregar o evangelho, após eles serem batizados, a Bíblia fala que Paulo impôs a mão sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e profetizaram. Por que eles falaram em outras línguas e profetizaram? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Pastor,
Quem que pode ser cheio do Espírito Santo? Quem está vivo. Por que quem está vivo pode ser cheio do Espírito Santo? Porque a promessa de Joel é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, um sério candidato, um candidato potencial para ser cheio do Espírito Santo é quem está vivo, porque o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então nós vemos aqui nesses textos que nós lemos, que a igreja primitiva vivia isso. Só que nós lemos na comissão, ou na vocação, ou na ordem de Jesus para viver o ID, que os sinais acompanhariam os que criam. Os que criam em quê? Os que criam na ordem. Qual era a ordem? De ir. Então os sinais sempre vai acompanhar aqueles que vão, porque a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos unge, quando ele nos enche de poder, é para algo. Então os milagres muitas vezes diminuem, porque infelizmente nós como igreja não estamos indo, então os milagres não nos seguem, então os sinais se tornam escassos, e então começam-se as desculpas. Não precisa mais orar em línguas, não precisa mais orar por os enfermos, hoje Deus deu os médicos. Irmãos, Deus deu médico lá na Babilônia. A gente vê Jeremias falando, Jeremias profetizando no povo, quando o povo estava rebelde. Deus fala por meio de profeta Jeremias: por um acaso não levantei médico entre vós para curar dos vossos doentes? Médico já existia há muito tempo. E por conta disso, a nossa fé muitas vezes vai se tornando uma fé passiva, e não é mais uma fé ativa. O que é uma fé passiva? Eu só quero receber, mas eu não quero ir, eu não quero dar, eu não quero fazer. Tem alguém aí? Então, irmãos, quando nós estamos orando em línguas, ou quando nós entendemos isso, que isso não é uma invenção, isso é algo bíblico. E outra coisa, orar em línguas, irmãos, não é falar a língua dos anjos. Existe uma interpretação errônea de textos que falam: não, vamos orar em línguas porque é a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos. E eles interpretaram erroneamente 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se me faltasse amor, de nada adiantaria. Seria como um sino que retine. Então eles pegam e falam que o orar em línguas é falar a língua dos anjos, e não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque quando eu oro em línguas, de acordo com o texto, ninguém entende. Ninguém é ninguém. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha só o que o texto diz: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui Paulo ele está fazendo um trocadilho entre profecia e orar em línguas, porque quando eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. Daqui a pouco nós vamos ver. E o orar em línguas é uma edificação pessoal. No versículo 4 fala isso. Enquanto o profetizar é uma edificação coletiva. Então quando eu oro em línguas, eu não oro para poder ministrar, eu oro para ser edificado. Para poder ministrar, eu profetizo. Então Paulo ele está explicando a diferença entre o orar em línguas e o profetizar.
O orar em línguas, ele é importante para edificação pessoal. O profetizar é importante para edificação da igreja. E aí ele coloca, olha aí o versículo 4. Mas o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Ponto e vírgula. Esse ponto é algo que ele está definindo. Vírgula é porque ele quer continuar dentro do mesmo raciocínio. Amém? Então ele está falando, ó, eu quero que todos falem em línguas estranhas. Aí depois ele continua falando, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba interpretação. Então vamos lá, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Corinto. Eu quero que todos vocês falam em línguas estranhas, mas é melhor que vocês profetizem, porque se vocês profetizar, vocês vão edificar a igreja. Aí ele coloca a não ser que haja intérprete. Aí é dois dons se manifestando, por isso que é maior do que um, que é o de profetizar. Um dom de oração em línguas e o outro dom de interpretação. O dom de interpretação é alguém que está recebendo no reino do Espírito a revelação daquilo que está falando. Então é uma interpretação daquilo que é espiritual, por isso que é maior do que aquilo que está profetizando. Estão me entendendo? Está claro? Sim ou não? Então o apóstolo Paulo aqui ele está ensinando. Eu quero que vocês orem em línguas. Se vocês oram em línguas, também procurem interpretar. Aquele que ora em línguas edifica a si, mas aquele que profetiza edifica a todos. Agora aquele que ora em línguas e aquele que interpreta edifica toda a igreja. Então oração em línguas, irmãos, é algo que você coloca o seu joelho no chão, ora, ou em pé, ou tomando banho, que você está em oração, você pode orar em línguas, porque quando você está orando em línguas, você se edifica. Se nós continuarmos lendo aqui, eu não vou ler muita coisa, para não ficar tão extenso, porque eu quero passar para alguns outros tópicos, mas se você continuar lendo aqui, ele vai falar, porque do que adianta você ficar falando em línguas, se ninguém vai entender? É como um metal que vai ficar batendo e ninguém vai entender nada. Então eu prefiro falar na igreja 3 ou 4 palavras em línguas e 1000 com entendimento. Então do que adianta eu subir aqui no púlpito e começar a ficar falando em línguas, aí acabou o culto, eu falo, amém irmãos, Deus abençoe, vai cada um para sua casa. Saiu todo mundo aqui sem entender nada, não houve edificação na igreja. Mas enquanto eu estiver ministrando, vamos supor que a unção de Deus, igual no domingo, no culto da noite, enquanto estava ministrando, a unção de Deus caiu, e aí você falar 2, 3 palavras em línguas, porque você está se edificando, você está cheio da presença, não existe problema, mas você ficar falando em línguas aqui, os irmãos vão sair da igreja pior do que chegaram. Você quer orar em línguas, irmãos? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, coloca teu joelho no chão, ali ora 2, 3, 4 horas em línguas, e daqui a pouco eu vou explicar o que acontece quando nós oramos em línguas. Olha só o versículo 13, do versículo 13 ao versículo 15. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Se você já ora em línguas, ore para que você possa interpretar. Versículo 14.
Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Deixa eu falar algo aqui, irmãos. Existe algo, um segredo aqui, uma chave aqui. Aquele que ora em língua estranha, ora bem em espírito. O falar em línguas, o orar em línguas, irmãos, é uma oração, é uma conversa, é uma fala, é uma oração de espírito para espírito. O espírito do homem falando com o espírito de Deus. Por isso que a nossa mente, que aqui, se você for procurar nos originais, está falando de intelecto ou psique, está falando sobre pensamentos, vai ficar infrutífero. Por quê? Porque ele ficou de lado. É o espírito que está falando. Então o seu espírito, o espírito do homem, não é o Espírito Santo, é o espírito do homem que está falando com o Espírito Santo. Então a carne ficou de lado, por isso que a mente fica infrutífera. Tem alguém me entendendo? Então quando você ora em línguas, quando fala que a carne ela fica sem fruto, a carne ela fica infrutífera, é porque você está edificando a sua vida espiritual, você está edificando a sua vida, a sua intimidade com Deus, porque aquele que ora em espírito, aquele que ora em línguas, edifica a si. Então eu tenho que orar em línguas, porque eu edifico a minha vida espiritual, e eu também edifico, e eu oro com entendimento, para que a minha mentalidade possa também receber o fruto do Espírito, como nós lemos no início do culto. Porque por meio da minha ativação, ou do meu crescimento espiritual, automaticamente o meu corpo tem que refletir, as minhas ações têm que refletir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Porque quando nós estamos orando, irmãos, nós estamos sempre edificando a nossa vida espiritual. Então nós, como igreja, temos que procurar ser cheios do Espírito Santo. Nós, como igreja, temos que procurar viver em espírito, porque quando nós oramos em línguas, irmãos, nós estamos edificando a nossa fé. Para a gente poder ganhar tempo, já quero ir encerrando. A Bíblia fala em Romanos que ninguém conhece o espírito do homem a não ser o homem, ou ninguém conhece o homem a não ser o espírito do homem. Assim como ninguém conhece as profundezas de Deus se não for o Espírito de Deus. Então quando nós oramos em línguas, o espírito do homem, que conhece as profundezas do homem, revela para Deus aquilo que ele precisa, e que com entendimento ele não consegue. Talvez você está orando em língua, talvez você está orando no entendimento, e você está falando, um exemplo, orando pela sua casa: Deus, olha minha esposa, abençoa ela é difícil de lidar, olha esse meu filho, que pelo amor de Deus, não tem jeito e tal. Você está orando no seu entendimento, aí você começa a orar em línguas, aí a Bíblia fala que o espírito do homem conhece o que está profundo no homem, aí o teu espírito começa a falar aquilo que está lá em oculto, dentro do homem, que talvez com entendimento você não conseguiu falar diante de Deus. Aí você orando em línguas, você vai revelando tudo. Aí o Espírito começa a falar assim: Deus, mas ajuda ele aí, porque ele está falando da esposa dele, mas o culpado é ele, os filhos deles estão assim por causa que a situação dele é essa. Então o espírito do homem está falando, revelando ao Espírito de Deus aquilo que está oculto dentro do homem.
Em contrapartida, quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. O Espírito Santo pega aquilo que é oculto do homem, no entendimento, em relação a Deus, e coloca dentro do homem. Por isso que ele edifica a si mesmo. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, pastor, mas muita gente fala que o orar em línguas acabou. E aí eles usam 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E eles usam esse texto para falar que os dons, não só, hoje eu estou falando da oração em línguas, mas os dons, eles falam que acabaram por causa desse texto. Mas o próprio texto está explicando que não acabou. Olha aqui que o texto diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Ele está falando do que acontece na revelação do amor. Versículo 9: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Está falando da natureza humana, e está falando da revelação do Espírito. Em parte conhecemos, conhecimento natural, e em parte profetizamos, revelação do Espírito. Versículo 10: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O perfeito já veio. O perfeito já veio. Jesus Cristo já buscou a igreja. Nós estamos falando sobre, aqui ele está pregando sobre o amor, e ele está falando, quando vier aquele que é perfeito. Ele está falando sobre a vinda de Jesus, quando Jesus vier buscar a igreja. Irmãos, quando Jesus vier buscar a igreja, não vai precisar de profecia. Quando Jesus vier buscar a igreja, não vai precisar de línguas. Quando Jesus vier buscar a igreja lá no céu, não vai precisar de mais nada disso. Mas ele já buscou a igreja? Então o texto está falando, mas quando, mas, está falando de algo, ó, quando vier, quando o perfeito vier, as profecias, as línguas, aí cessarão. As revelações cessarão, as profecias vão acabar. Irmãos, no céu não precisa de dom, no céu não precisa de milagre, irmãos. No céu é perfeito. O milagre é para poder ter uma ação na terra, para colocar em ordem aquilo que saiu fora do lugar. Lá no céu não precisa de milagres, porque a Bíblia fala que no céu não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter tristeza. Por isso, irmãos, que vai acabar quando nós formos para a eternidade. Enquanto nós estamos na terra, nós precisamos dos milagres, precisamos edificar a nossa fé com oração em línguas, precisamos muitas vezes de uma profecia. Na realidade é a palavra de conhecimento, né? A revelação é o nome popular para um dom chamado a palavra de conhecimento. Então nós vamos precisar do dom de cura, porque alguém pode ficar doente. Irmãos, olha o que nós estamos passando no mundo, e eu acredito que muita gente já foi curado até mesmo do Covid por meio de oração. Já teve gente que infelizmente perdeu a vida, porque quem é o autor, quem pode dar e quem pode tirar a vida é Deus. Ai, fulano morreu de Covid. Irmãos, a gente sente. Nós estamos orando todos os dias. Eu tenho levantado o clamor por alguns pastores que eu fiquei sabendo que está com Covid. Fiquei sabendo de alguns que faleceram, porque Deus é o autor da vida. Ele pode usar de tudo.
Irmãos, não dá bobeira não, a Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte do justo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus ele está, desculpa usar esse linguajar, Deus ele está doidinho para abraçar os dele. Se a Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte do justo, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que Ele não tem prazer na morte do ímpio? Porque Ele sabe que o ímpio vai para o inferno. Agora Ele tem prazer na morte do justo, porque o justo vai viver o gozo eterno. Então, enquanto nós estamos na terra, irmãos, nós temos que crer crer nos milagres, crer nos dons, crer no agir de Deus. E isso só vai existir, os milagres só vai existir, os dons só vai ser real quando a igreja se despertar para ir. Sabe por que a igreja não ora mais em língua? Porque não precisa se edificar. Ela está procurando com as suas próprias forças fazerem as coisas. Mas quanto mais nós buscarmos o Senhor, orarmos no Espírito. No livro de Judas também fala, se não me falha a memória, no versículo 8, para a gente edificar a nossa fé, orando no Espírito. O livro de Judas, ele é pequenininho, depois você lê lá, se não me falha a memória, no versículo 8, fala que nós temos que orar, e ainda fala, orar no Espírito Santo. Pastor, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Pede, busca. Pastor, eu não mereço. Irmãos, você não recebe o Espírito Santo porque merece, você recebe o Espírito Santo porque precisa. Se for perguntar aqui quem merece, ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Nós precisamos do Espírito Santo, nós necessitamos do Espírito Santo, porque Ele vai nos ensinar a fazer todas as coisas. Então, quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Pastor, para eu receber o batismo com o Espírito Santo, para eu falar em línguas, eu preciso ser batizado nas águas, irmãos, eu fui batizado nas águas antes, eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E o livro de Atos, no capítulo 10, fala isso. Eles receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados. Deus, Ele só está procurando um coração que está disposto a se entregar. A Bíblia fala que Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Busca, pede, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque nós falamos sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele se move em nós, se nós cremos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Sabe, talvez, irmãos, você, muitas vezes quando foi orar e sentiu a vontade de orar em línguas, mas não orou em línguas, porque você pensou consigo, falando assim, não, eu vou imitar o pastor, eu vou imitar o irmão, eu vou imitar a irmã. Você não está imitando, irmãos, é um linguajar. É igual eu perguntar para um irmão aqui, falar para ele, fala boa noite. Aí a pessoa vai falar boa noite. Ele não está me imitando, é um linguajar. Então, nós vamos orar agora. Talvez você não ora em línguas ainda. Talvez você que está aí nos assistindo em casa e tem esse desejo, ore, você já tem um entendimento. Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu a primeira vez para os discípulos. Ele soprou sobre os discípulos e falou assim, recebam o Espírito Santo. Sabe, não tenha vergonha, deixa Deus encher a tua vida, encher a tua história. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome.
Senhor, a tua palavra, Senhor, ela não precisa de nada, nenhum esforço para tentar ajudá-la. A tua palavra por si só, Pai, é aquilo que edifica a nossa fé. E hoje eu te peço, Deus, nós temos aqui irmãos, enche eles, papai, com o seu Espírito, renova eles do teu Espírito Santo. Se tem alguém que ainda não ora em línguas, batiza eles, que eles possam, Senhor, sentir esse desejo e aflorar dentro deles a unção do teu Espírito. Senhor, nós não podemos hoje impor as mãos, hoje nós não podemos chegar perto, mas Pai, o Senhor pode. Espírito Santo, o Senhor pode tocar, é o Senhor quem pode encher os corações, é o Senhor quem pode edificar a fé, e é por isso que nós oramos, te pedindo, Senhor, abre uma janela no reino do Espírito, para que a tua unção venha e caia sobre a igreja. Irmão, você que ora em línguas, irmã, você que ora em línguas, aproveita este momento, comece a orar em línguas, edifique a sua fé. Você que ainda não ora, receba agora o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja edificado pelo poder de Deus. Oh, aleluia. Enche a tua igreja, Jesus, enche o teu povo, isso, querido, ore, isso, seja cheio do Espírito Santo, saia daqui com a sua fé edificada, saia daqui hoje com o entendimento. Talvez você fale, eu sou pecador, é por isso que você precisa do Espírito Santo. Talvez você fale, eu não sou digno, é por isso que você precisa do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia, Senhor, enche a vida dos teus filhos, que no nome de Jesus, Pai, eles possam ter o entendimento daquilo que é espiritual. Senhor, eu oro pedindo ao Senhor, abençoe, Senhor, a vida ministerial de cada um dos teus filhos. Senhor, enche eles de autoridade, enche eles de poder, enche eles de unção, para que eles possam realizar a sua obra, para que eles possam fazer algo, que o seu Espírito esteja sobre cada um deles. Cheira mais, sirianterei, ravalabagasse, rira malabaie, siraclamai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, seja exaltado e glorificado. Isso glorifica a Deus, irmãos. O seu desejo faz com que você receba. Por isso que a Bíblia fala, aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. A tua fome, a tua sede por buscar o Espírito Santo vai fazer você receber algo dele. Busque incessantemente, busque desesperadamente, procure. Senhor, abençoe o teu povo, enche a tua igreja, derrama da tua unção, fortalece os seus filhos, edifica a fé da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Isso, aproveita e glorifica. Isso, ora em línguas aí enquanto você bate palma. Isso. Cheio, aleluia.
Glória a Deus. Tu és bendito, Jesus. Isso, glorifica a Deus aí. Sabe, irmãos, lá em Atos, quando a Bíblia fala: e recebereis poder, há de vir sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder. Só que quando nós recebemos poder, irmãos, todas as vezes na Bíblia que alguém recebeu algo de Deus, foi para fazer algo. E recebereis poder ou virtude. E aí ele fala: e ser-me-eis testemunhas. Tem alguém aqui que quer o poder de Deus? A pergunta, consequentemente, é: você vai fazer o que com ela? Deus me enche de unção, para quê? Deus me enche de poder, para quê? Sabe, irmãos, é para edificar a fé da igreja que vem o poder de Deus. É para você orar pelos enfermos. Irmãos, é um testemunho. O Daniel está aqui, ele foi lá comigo. Uma família entrou em contato com a irmã Madalena. Eu joguei lá no grupo da igreja, passando necessidade, não tinha o que comer. Levamos a cesta básica. As 4 pessoas dentro de casa desempregado, o pai, a mãe, os 2 filhos. E a menina ia fazer uma entrevista. Oramos ali, encurtando a história, ela começou a trabalhar hoje. Irmão, se você pede a unção, eu e o Daniel, nós estávamos lá, oramos junto pela família. A menina começou a trabalhar, glória a Deus. E eu falei para ela no WhatsApp, falei assim: ó, e logo logo vai ser o seu marido, porque ele é o chefe da casa e ele vai conseguir um trabalho. Irmãos, libera a palavra. Então receba a unção do Espírito Santo, mas vá. Irmãos, e nem na igreja ia, já falou que, já indiquei para a igreja, 3 quarteirão da casa dela, o pastor Roberto está lá do lado. 3 quarteirão da casa dela. Diz que vai na igreja no domingo agora. Irmãos, recebam o poder de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, tenham a fé de vocês e a vida espiritual de vocês edificado pelo orar em línguas. E pelo amor de Deus, vão, façam. Pastor, eu não oro em línguas, eu posso ir? Deve, porque o orar em línguas é uma evidência. Talvez você pode ter um outro dom. Faça, amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Quero só orar pelos dízimos e as ofertas. Você que talvez vai ofertar, você que vai dizimar, eu gostaria que você pegasse na sua mão a sua oferta, pegasse na sua mão o seu dízimo. Nós vamos consagrar ao Senhor. Após nós consagrarmos ao Senhor a oferta, após nós consagrarmos ao Senhor o dízimo, eu vou encerrar a live, encerrar também, por conta dos cabos aqui, aí depois você vem aqui e deposita a sua oferta. Talvez você que está nos assistindo pelas mídias sociais, nossa igreja fica na rua Nelvo Facchini, número 481, no bairro Nato Vetorazzo. Você é nosso convidado. Temos culto às terças, às quintas e domingo, às 9, às 17 e às 19h30. E você é o nosso convidado, ficaremos muito felizes com a sua presença. Antes de nós encerrarmos, gostaria que você segurasse na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos consagrar ao Senhor, e depois nós vamos encerrar com a bênção apostólica, e depois você já traz a sua oferta, amém? Senhor, nós queremos abençoar todos esses valores que estão na mão dos seus filhos.
E nós profetizamos por meio do nome de Jesus Cristo, que esta oferta a partir de agora é uma semente, que no nome de Jesus, Pai, ao eles depositarem, semeares nesse altar, nessa terra fértil, a Tua palavra possa se cumprir na vida deles, Pai. Que primeiro a espiga, o chão, a semente vai na terra, depois a semente germina, cria a árvore, e ali vem a espiga, e depois o grão na espiga, e multiplica 30 por 1, 60 por 1, ou 100 por 1, nós profetizamos mediante a Tua palavra, que essa oferta, Senhor, será algo para que multiplique na vida dos Seus filhos, e é por isso que nós consagramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, todos esses valores, para a Tua glória. Muito obrigado, amém. Amém? Se coloque de pé, nós queremos encerrar com a bênção apostólica, e após nós encerrarmos, você pode vir e trazer a sua oferta, amém? Levante uma das suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome